O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. Nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Por isso, nós, que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Nunca fomos tão doentes. Se vocês estão com sentimento de culpa, autopunição, autoabandono, se sente que a vida falta de sabor, prazer, encanto, tenha certeza, nós vamos ter aquelas pessoas depressivas, pessimistas, mórbidas, angustiadas, que uma em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Não é mais a exceção, tornou-se a regra. Você não tem horas para atuar na sua mente. Você não tem minutos. Você tem 5 segundos. Em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares, taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo, refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. Não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Quem pensa demais se acidenta demais, porque uma mente que não se desliga consome irresponsavelmente energia de um outro planeta emoção, e esgota o cérebro. Quando me formei na faculdade de medicina, na década de 80, 1 em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. Nós estamos não 1 para 50, 1 para 4, 1 para 5. E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Como estão as crianças nos dias atuais? Vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas? E tem se prescrito Ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle. Erros de diagnóstico no mundo todo, que na verdade eles não têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Elas não elaboram experiências, porque uma mente hiperpensante, quando você está diante da dor, a dor não é trabalhada pelo eu, que imprime a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar perdas e frustrações, resiliência, como nós não elaboramos. Então, ao invés de gerar uma janela saudável, light, geramos uma janela que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância a frustrações. Pequenas contrariedades geram um impacto muito grande. Essas crianças e adolescentes, bem como os adultos de hoje, estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, ela é atroz. Ela transforma o ser humano brilhante num ser humano opaco e às vezes até coitadista, com pena, com autocompaixão. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor, porque o excesso de estímulo material vicia. Estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Precisando de muitos eventos para se animar um pouco. Excesso de informação, excesso de atividade,
excesso de uso de aparelhos digitais. Se você não consegue ficar só com você, sem fazer nada, algo está errado. As pessoas não conseguem mais fazer a mais relevante viagem que uma viagem para dentro de si mesmo. Ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Perdas, fracassos, crises, vaias fazem parte do processo. E as decisões mais importantes da vida são solitárias. Não pense que as pessoas vão estar aplaudindo você, vão estar te apoiando. Às vezes, nem as pessoas que você mais ama estarão do teu lado. E você tem de correr riscos para tomar determinadas decisões familiares, profissionais, acadêmicas, sociais. Todos os dias nós produzimos pensamentos que nos levam a sofrer pelo futuro ou ruminar o passado e asfixiamos o único momento solene em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Só no presente. A higiene mental, ela deveria ser aplicada tanto quando nós chafurdamos a lama das perdas, das mágoas, do ódio, do sentimento de vingança, da dificuldade de perdão, quanto em relação às preocupações do futuro. Desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Saiba de uma coisa, se você tem um ataque de raiva, daqui a pouco ele vai passar. Não há sentimento de culpa que dure 24 horas. Ele pode se renovar no outro dia, mas ele se dissipa. Elas vão embora, mas não vão embora da mente. Vão para os bastidores inconscientes. Hoje nós sabemos que mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência saudável, se o eu não aprende a gerir a emoção, um estímulo estressante, uma vaia, uma crítica, uma rejeição, uma humilhação pública, uma crise financeira, uma traição é registrado como janela altamente traumática e quanto mais lê e relê, mais produz pensamentos e ideias angustiantes. Portanto, reitero, em qualquer época podemos adoecer se não aprendemos a fazer higiene mental. Cumpre a você discordar, confrontar, criticar, atuar, ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. Se o meu eu impugna, discorda e confronta nos primeiros 5 segundos, o lixo psíquico não registra de maneira traumática. Você não tem horas para atuar na sua mente. Você não tem minutos. Você tem 5 segundos. Em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Um professor que fala em sala de aula, você não vai virar nada na vida, para um aluno. Pais que falam para os seus filhos, você só me decepciona. Ou casais que falam um para o outro, eu não sei porque eu estou com você até hoje. Não adianta elevar o tom de voz, não vai resolver. Criticar excessivamente não vai resolver. Passar sermões não vai resolver. Comparar, cuidado. Em 5 segundos, você pode mudar uma história para o bem ou para o mal. Queridos amigos, se vocês entenderem esse fenômeno, vocês se tornam cada vez mais protagonistas da sua própria história. Mas saibam que essas ferramentas dependem de treinamento. Se você impugna cada pensamento perturbador, você é um gênio na sua qualidade de vida. Se você liberta o seu imaginário e anda por ares nunca antes respirados, você vai se tornar um gênio na criatividade. Se você abraça mais e julga menos, aplaude mais e critica menos, na sua empresa, na sua casa, você vai ser um gênio nas relações interpessoais. Aprendi a não ser escravo dos meus medos. Aprendi a pensar antes de reagir o outro. A outra, aprendi que eu não devo querer tudo rápido e pronto. Que eu devo ter paciência. Aprendi a me colocar no lugar do outro. E o nosso objetivo final é atuar discordando, confrontando, impugnando tudo que está dentro. Porque se você não o faz, você não se torna protagonista da sua história.